Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 16. O tema da mensagem desta noite: um homem focado. Um homem focado. Filipenses 3, de 7 a 16. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Irmãos, eu li uma frase, um pensamento de um autor muito conhecido chamado A.W. Tozer, um escritor cristão muito conhecido, já falecido. E é uma leitura engraçada, mas que vale a pena a gente ler agora. Ele fala que o crente é um ser estranho, muito estranho, até esquisito. Olha por quê. Um crente de verdade é muito estranho, por qualquer ângulo que você o analise. Ele sente amor supremo por alguém a quem nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém a quem não pode ver e espera ir para o céu baseado na virtude de outra pessoa, esvazia-se a fim de ficar cheio, está errado a fim de ser declarado reto, desce a fim de subir, é mais forte quando está mais fraco, é mais rico quando está mais pobre, é mais feliz quando se sente pior. Ele morre a fim de que possa viver de verdade, abandona a fim de possuir, dá para poder reter, vê o invisível, ouve o inaudível e sabe que seu conhecimento ultrapassa qualquer conhecimento. Não é um bicho esquisito esse crente? Crente bom é esquisito mesmo, é estranho. Navega contra a correnteza, não é culturalmente nem politicamente correto. Nem sempre a gente se entende assim. Nossa mania de perfeição atrapalha o moldar de Deus. Vocês conhecem Robert Ballard? Alguém já ouviu falar? Você conhece? Já ouviu falar? Robert Ballard? Fala alguma coisa. O que ele fez? Pronto, basta. É isso mesmo. Em 1972, fazia 60 anos que o Titanic tinha afundado. Robert Ballard, que era um oceanógrafo, resolveu procurar o Titanic. O foco dele durante
13 anos foi esse. Juntou tudo que tinha, navios, especialistas, mergulhadores, passou 13 anos de sua vida, até que chegou o dia 1º de setembro de 1985, a 560 quilômetros da costa do Atlântico Norte, a 3.000 metros de profundidade, numa escuridão absoluta. Ele estava lá pela primeira vez, por 2 minutos, lançando o seu holofote do seu equipamento de mergulho em águas profundas, e pela primeira vez em 70 e tantos anos, todo aquele imenso e grandioso navio foi filmado, fotografado de todos os ângulos possíveis, porque um homem chamado Robert Ballard ficou focado nisso. E eu gostaria que você pensasse em Paulo como um homem focado também. Mas antes de entrar no mérito dessa questão, qual é o teu foco? O que te move? O que te impulsiona? Eu não estou perguntando no que diz respeito ao trabalho, à profissão, porque cada um, com certeza, Deus vai guiar. Quem tem oportunidade de estudar, de se formar numa boa faculdade, tomara que o que você faz da vida para viver e para comer seja prazeroso. Porque senão até nisso você será uma pessoa triste, infeliz, amarga, azeda. Qual é o teu foco no que diz respeito a coisas espirituais? Paulo era um homem focado. Só que tudo aquilo que ele focava não se parece com nada que fascina os homens. Por isso ele era um bicho esquisito. Por isso que eu li um texto de A.W. Tozer falando que um cristão é um ser estranho. O foco dele não é na terra, nas coisas que são aqui da terra. Eu gosto muito, e faço um parênteses, apreciei e sou grato pelo empenho do Tiago e do Samuel e do grupo de louvor em preparar essa música que eu mesmo pedi na quarta-feira, e eles tocaram hoje. Então eu percebi que eu posso pedir umas 20 ou 30 e tanto mais que eles vão estar tocando. Essa música do Kleber Lucas realmente mostra uma pessoa focada, crente naquele que é maior do que os nossos problemas. E aí a gente se liberta dos nossos medos. Um homem focado na perda. Um homem focado em perder. Já viram isso? Verso 7. O que para mim era lucro, agora eu considero como perda por causa de Cristo. Um homem focado em perder. Um homem focado na disposição de perder. É muito doido isso, não é normal. Ele perdeu e disse: para mim é perda o status que eu tinha como fariseu, a honra de ter sido da tribo de Benjamim, a bênção de ter sido membro do Sinédrio, o orgulho de ter sido fariseu de fariseus. Ele está dizendo: eu perdi, para mim isso aí não importa mais. Ele estava focado em perder o seu status de homem religioso, avantajado por ter menos idade, superava os de muita idade e ganhava popularidade por ser o mais cruel e implacável perseguidor do cristianismo. E agora ele é um homem focado em dizer: para mim isso agora é perda. Eu lucrava com isso, agora isso tudo é perda. Ninguém vai voar nas alturas do céu como águias, enquanto ficar com as garras presas nas escarpas das montanhas, com medo de alçar grandes voos para a glória de Deus. Nenhum cristão foi salvo para viver como capacho das circunstâncias, de maneira nenhuma. Paulo não foi. Quando ele estava preso, ele dizia: só eu estou preso. A palavra não, só eu. Então, esse é um homem focado em coisas excelentes. Mas para ele, excelência aqui
Não tem nada a ver com aquilo que nós costumeiramente chamamos de excelência. Um homem focado na perda. Tudo o que se tornava obstáculo para ele ganhar a Cristo, ele jogou fora. Ele tirou do caminho. Tudo aquilo que era motivo de orgulho étnico, de orgulho profissional, de orgulho emocional, de orgulho religioso, ele disse: para mim agora é perda. Um homem focado no esterco. Dá para imaginar isso? É uma palavra dura e forte da Bíblia, mas é uma palavra adequada. O apóstolo Paulo aqui nesta versão atualizada chama refúgio, mas as versões mais antigas da imprensa bíblica brasileira correspondem mais ao original grego, porque ele não está falando de um refúgio de uma bela empresa que de repente pode ser reaproveitado para fabricar um outro produto qualquer, mas ele está falando de esterco, estrume. Paulo está dizendo: o meu foco é considerar todas as demais coisas como refúgio, porque agora eu tenho algo muito mais sublime. O perfume de Cristo agora é o atrativo da vida de Paulo. Então ele está dizendo: eu sou um homem focado em chamar de esterco tudo aquilo que antes me inebriava, tudo aquilo que antes me conquistava, me seduzia. Olha o que ele diz: deveras, além de considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, agora, além de perda, eu as considero como esterco, eu as considero como refúgio. Com certeza os irmãos já usaram essa expressão. Isso para mim é porcaria, isso para mim é esterco, isso para mim não tem valor. Quando você tem algo como aquele homem que vendeu tudo que tinha para comprar o terreno, para procurar aquela pérola de grande valor, como aquela mulher que tinha uma moeda e ela varreu a casa inteira para encontrá-la. O que é tesouro? O que é de grande valor para você? Uma velha canção cristã dizia: lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, lá onde todos cantaremos juntos hinos ao Senhor, lá está o meu tesouro. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Aquilo que te encanta a alma, aquilo que te impulsiona para cima, aquilo que te faz arrebatar de prazer. Paulo era um homem focado na perda, focado no esterco, mas isso tinha uma razão. Ele era focado também no sublime. O mesmo verso 8 diz: por causa da sublimidade de ter o privilégio de conhecer Jesus, o que antes para mim era de grande valor é perda. O que antes era de grande fascínio sobre mim é esterco. Um homem focado no sublime. Esse é Paulo. Quando ele olhava para Jesus, depois da estrada de Damasco, era com outros olhos. Quem já leu o livro de Atos deve ficar maravilhado daquele encontro. Um arrogante fariseu no seu cavalo seguia para Damasco, com ares de vingador, implacável, ajudante de Deus para dizimar os infiéis e os pagãos e todos os gentios, com cartas de recomendação para fazer o que quiser com qualquer cristão. Começou sentindo o maior prazer em ver Estevão morrer, e aí de repente, naquela estrada, ele vê, ouve, ele cai, e ele ouve uma voz. Os irmãos já puderam imaginar? Saulo, Saulo, por que você me persegue? É muito duro você se chocar, resistir, combater os agrilhões, as grandes e tenebrosas correias, correntes, algemas que escravizavam
todos aqueles que faziam parte do Império Romano, e mais por metáfora, os que estavam presos aos grilhões eternos da condenação. Lá estava Paulo, pensava livre, pensava ser livre, e Jesus diz: dura coisa é você recalcitrar. Talvez essa palavra seja difícil para a maioria dos cristãos que leem, mas vou traduzir de uma maneira mais simples. É muito duro dar murro em ponta de faca. A faca não vai se curvar, se dobrar, mas você vai sangrar até a morte. Por que que você me persegue? Quem és tu, Senhor? E ele ouve o que ele não gostaria de ouvir, mas quando ouviu, toda a vida dele, todo o foco dele mudou. Houve uma sublimidade. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta e vai lá, que te dirão o que fazer, e você daqui para frente vai saber quanto importa ser perseguido pelo mesmo nome que você perseguiu a vida inteira. O foco dele mudou. Agora era um homem focado na sublimidade, a sublimidade de ter sido conquistado, a sublimidade de ter sido convertido, a sublimidade de ter sido vocacionado para uma nova dimensão de vida. Você, quando se converteu a Cristo, se sentiu assim também? Ou a sua vida continuou no mesmo diapasão? Você entra e sai da igreja e nada faz você ferver, nada quebra os grilhões que te prendem a uma vida que Charles Swindoll chamou de vida medíocre. Até ele escreveu uma obra preciosa que eu te recomendo ler. Para mim fez muito bem. Como viver acima da mediocridade. Um homem focado na sublimidade. Um homem focado no amor. Versículo 8 ele diz: olha, tinha coisas que eu dava grande valor no passado. Hoje para mim, eu chamo de perda, e não tenho prejuízo nenhum em perder. Coisas que antes para mim me inebriavam, hoje eu chamo de esterco, e não me incomoda, porque para mim agora tem um perfume, o perfume de Cristo, que me encanta, mas foi não só por conhecê-lo, e sim por aprender a amá-lo. Paulo, um homem focado no amor por Jesus. É o que ele diz no versículo 8: por amor dele eu perdi todas as coisas. Eu não sei quanto ganhava um fariseu, mas Paulo era um homem bem de vida. Mas depois que ele virou as costas, com certeza ele perdeu tudo. O status, o apoio, e passou a ser perseguido. Várias prisões. Quem não gosta, ou quem gosta de filmes de sofrimento, não pode assistir A Paixão de Mel Gibson, mas pode ler 2 Coríntios 11, tem uma paixão ali. Um homem dizendo: eu fui chicoteado várias vezes, na voragem do mar, fui traído, levei várias varadas, quarentena para cá, para lá, e ele começa a falar de tudo aquilo que ele carregava como marcas de amor a Cristo, mas a que mais deixava ele consumido, no capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: o que mais pesa em mim é a preocupação que eu tenho com todas as igrejas, porque eu tenho muito medo que o inimigo, como seduziu Eva, possa seduzir a igreja, e a igreja possa perder a pureza e a simplicidade que ela deve a Jesus Cristo. Um homem amava Jesus. Eu tenho que amar Jesus, eu não posso trocar de amor, eu não posso traí-lo. Nada pode se tornar obstáculo entre eu e ele. Nada. Um homem focado no amor. Um homem focado na justiça. Versículo de número 9. E eu quero ser achado nele, nunca com justiça própria, aquela que procede da lei, ou seja, eu obedeço esse mandamento, aquele outro, eu cumpro os meus deveres, eu faço isso, e daí? Alguém sabe como é que se faz para obter um diploma de servo inútil? Está na Bíblia. Como é que se faz para obter um diploma de servo inútil? A Bíblia diz: aquele que faz tudo o que o seu mestre mandou,
é apenas um servo inútil. Nem isso eu sou. Essa pessoa, eu não faço tudo que ele quer. Então, quando alguém assume uma igreja, assume um púlpito, assume um cargo, e antes ele andava até assim, né, meio humilde, com a cabecinha baixa, amém, Jesus, obrigado, Senhor. De repente, ó Senhor, eu não sou como, eu sou melhor. Na hora, vai levar uma, que nem jogador do Uruguai, vai dar uma rasteira e acabou. Aqui a gente vê um homem focado na justiça. Ele está dizendo, eu não quero que ele me ache com justiça própria, que procede do meu desempenho em obedecer à lei, mas eu quero que ele me ache mediante a fé nele, a justiça de Deus que é baseada na fé, a justiça que ele conquistou, nisto eu creio, por causa disso a minha dívida foi paga. Deus não gosta de pavões, ele gosta de ovelhas, e ovelha é um bicho esquisito. Se uma ovelha estiver cheia de pelo e ela cair com as patinhas para cima, em qualquer lugar, e não tiver um pastor, ela morre ali. Ela morre ali. Ele tem que ir lá. Ele tem que pegar o cajado, colocá-la em posição, cortar todos os pelos, porque se ela cair por alguma razão e as patinhas ficarem para cima, ela não tem condições de se levantar outra vez. Por isso Deus não fez nenhuma menção de que você é um grande leão da fé. Você é uma ovelha, eu sou uma ovelha. O supremo pastor é Jesus. Nós somos candidatos no Mobral da fé a servos inúteis. Quando a gente conseguir, olha pastor, estou com diploma de servo inútil. Volta para o fim da fila, começa tudo de novo. Porque Paulo está dizendo, olha, Jesus Cristo veio ao mundo. E ele veio buscar e salvar os pecadores, sabe, dos quais eu sou o principal. Foi o que ele disse. Um homem focado na perda, um homem focado no esterco, um homem focado no que é sublime, um homem focado no amor, um homem focado na justiça, um homem focado no conhecimento de Cristo. Verso 10 e 11. Eu quero conhecer Jesus, ele disse. Eu quero conhecer o poder de Jesus demonstrado na ressurreição. Esse poder que vai além da morte. Eu quero conhecer o poder do sofrimento. Eu quero ter comunhão com esse sofrimento. Eu não quero apenas analisar. Eu quero me envolver, se eu tiver que passar por isso também. Eu quero me conformar, me identificar com a renúncia dele quando morreu por mim. Irmãos, se tem um hino difícil, eu tinha dois. Aliás, eu tinha um hino que para mim era muito difícil. E chegou ao ponto de eu falar para a igreja, pelo menos as últimas 3 que eu pastorei. Aqui eu ainda não falei, mas pode ser que eu fale hoje. Ou falo agora. Eu não sei nem se ele está no nosso hinário mais. Mas sabe aquele hino que dizia, tudo entregarei. A primeira frase já desmontava, tudo entregarei. É verdade? Tudo, sim, Jesus bendito, por ti tudo deixarei. Eu falei, vamos parar de cantar esse hino. Nós não temos dignidade para cantá-lo. Aí de repente vem um outro, para incomodar. Morri na cruz por ti, morri para te salvar. Que fazes tu por mim? Essa pergunta é doída. Aqui está um homem dizendo, eu tenho um foco, e o meu foco é conhecer Jesus. Eu quero me identificar com ele, o poder que ele tem, o sofrimento que ele passou, a morte que ele passou, a ressurreição. Eu não quero só o poder grandioso que ressuscita, eu quero a identificação que morre por causa dele também. É muito fácil, eu quero o poder, Senhor, mas e a identificação? Eu quero morrer por ele, matar o que é pior em mim, para que prevaleça o melhor dele em mim, para que em nós o principal glorifique a ele. Irmãos, tem hora que eu fico pensando, será que Deus mima crente? Não. O que foi, filhinho?
Será que ele, pastorzinho, está murmurando hoje? Teu time perdeu, é? Furou o pneu do carro? Tua namorada não te beijou hoje? Será que Deus se preocupa com essas miudezas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E essas coisas às vezes nos consomem e fazem a gente perder o foco. E de repente Deus fala, tem tanta coisa grandiosa para você viver. Paulo está dizendo, olha, tem um monte de esterco, deixa para lá. Procure as coisas que são lá do alto. E Deus vai iluminar você, iluminar a mim. Um homem focado no conhecimento de Cristo. Um homem focado no progresso. Verso de número 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Um homem focado no progresso. Aqui ele não está falando, não, eu quero ser perfeito. Ele já sabia. A estatura de Cristo é o ideal extremo, só na glória quando a gente morrer. Aqui não. Então ele diz, eu quero focar no progresso. Eu não quero ser amanhã o que eu fui ontem. Eu não quero ser daqui 30 anos a mera manutenção do que sempre fui. Eu quero que toda a minha feiura, por causa da minha vã filosofia, por causa daquilo que os meus pais me legaram, eu quero que o meu fútil procedimento morra, para que em mim um novo Davi, uma novidade de vida surja dia após dia, como um progresso que não tem um topo e nem um clímax, porque isso seria dizer que eu sou Jesus, e eu não sou e jamais serei. Por isso que Paulo era um homem focado realmente no progresso. E ele olha para si e diz, eu não sou perfeito. Mas não fico dizendo, feito o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Não, ele está dizendo, eu não sou perfeito, mas eu vou caminhar. Cada momento da minha vida, focando em Cristo, Ele vai me lapidar. E vocês que já um dia entraram numa empresa e viram um esmeril, sai lasca. Mas quando começa a brilhar, você vê que o processo de esmerilhar, de lapidação, vale a pena. E é isso que a graça faz, que o Espírito de Deus faz. Paulo, um homem focado no tempo. Verso 13, no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Eis um homem focado. Sabe o que ele pensava do passado? Verso 13 diz, tudo que está lá atrás eu esqueci. Acabou, ficou lá atrás. Como era difícil a vida. Aquele irmãozinho que faz me lembrar sempre daquele personagem que vocês conhecem. Dia. Como é difícil a vida de crente em São Paulo. Esquece o passado já era. E Paulo está dizendo, olha bem no versículo 13. Irmãos, não alcancei, mas sabe o que eu faço? Eu esqueço. Esqueço o quê? As chibatadas, as traições. Eu esqueço. Porque senão, você fica amargurado. Você fica lambendo aquela ferida a vida inteira. O inimigo vai prevalecendo na sua vida, na sua alma, amortecendo sua paixão. E Paulo diz, olha, uma coisa eu faço. Eu sou focado no tempo. E quando ele é passado, eu esqueço. Quando ele é presente, eu admito que não alcancei. Quando ele é tempo futuro, eu percebo que eu tenho que avançar. É o que ele diz. Passado, esqueço. Presente, admito, não alcancei. Futuro, avanço para aquilo que está na minha frente. E quem está na tua frente é Jesus. Ele é o padrão. É Ele, o merecedor. Paulo, um homem focado no prêmio. Olha o verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio aqui é a maior disputa teológica, ninguém sabe o que é. Alguns pensam que é galardão, porque ele menciona isso quando ele se despede de Timóteo na segunda carta. Ele diz, olha Timóteo, o tempo da minha partida é chegado.
Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Para mim agora é só a coroa da justiça, que Ele vai dar para mim e para todos quantos amam a sua vinda. Só isso que me falta. Então pode ser que Ele esteja falando disso. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E qual é o maior prêmio que a gente pode receber pela convicção de sermos salvos, pela graça de sermos salvos? É morrer. Não foi isso que Ele disse? Para mim, viver é Cristo, apaixonadamente Cristo. Mas morrer, o que é mesmo? Os irmãos já imaginaram, você capota aqui, porque a Bíblia fala, toda vez que um crente cai e tomba aqui, ele fica em pé lá na glória. Não há ninguém dormindo quando morre, não. Não há ninguém tendo sono do justo, não. O ladrão, eu fico pensando, como era o nome do pastor dele? Que classe de catecúmenos ele fez? Qual era a teologia dele? Que igreja ele frequentou? E de repente ele está ali do lado do Salvador e fala, Senhor, eu me toquei. Justo aqui é só o Senhor. Eu mereço morrer, o meu amigo merece morrer, mas eu estou admitindo. Lembra de mim. Na hora ele falou, Ele é o Senhor morrendo por mim. Quando o Senhor chegar na sua glória, lembra de mim. Jesus olha para ele com a maior tranquilidade, apesar da dor que se aproximava. Ele diz, em verdade, alguém fez uma manobra hermenêutica que colocou um ponto, uma vírgula onde não tem. Em verdade te digo. Ainda hoje. Tem gente que diz, em verdade te digo hoje. Vírgula, estarás com... Isso aí é heresia, isso é perigoso. Mas o texto normal, grego e qualquer tradução saudável diz, em verdade te digo. Vírgula, ainda hoje, daqui a milionésimos de segundo, você estará comigo no paraíso. É lógico que se ele estivesse dormindo, como é que ele ia saber que estava no paraíso? Ele tinha que estar plenamente consciente. Morreu condenado, mas no último instante liberto e salvo. Paulo era um homem focado no prêmio. E o prêmio maior é poder morrer em Cristo. E ouvir aquela frase fantástica da Bíblia. Já imaginou? Você está chegando lá e vai acontecer. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde. Entrai para o gozo eterno que foi preparado para vocês antes que houvesse mundo. Que coisa! Já pensou? O próprio Jesus é o Cicerone. É ele que vai ali. Está chegando mais um, Pedrão. Lá vem ele. Vinde benditos de meu Pai. Entrem. Esse é o prêmio. Paulo era focado nisso. E Paulo era focado na maturidade coerente. Versículo 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, vamos viver com este sentimento. Mas se você pensa de uma outra maneira, Deus vai te esclarecer na hora oportuna. Ele está sendo até um pouco irônico aqui. Mas, olha o apelo que ele faz. Andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você sabe de Deus, viva nesse diapasão, viva nesse nível, nesse padrão. As esperanças que Ele te fez sentir, as convicções que Ele te fez abraçar, a certeza de que você pertence a Ele. Viva coerente. Paulo está dizendo, eu sou um homem focado na maturidade coerente. Apesar de tudo que ele era, agora ele diz, vamos viver de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Eu vou encerrar contando, eu não sei se essa história já foi contada por mim, mas tem hora que a gente precisa dessa historinha. Se vocês já ouviram, a Shirley já deve ter ouvido umas 1000 vezes, mas eu não vou ficar pensando nela agora não. Eu penso nela o tempo todo, então eu vou pensar em terminar a mensagem. É uma ficção. Gente que não tem foco em coisas importantes, às vezes precisa dessa historinha.
O camarada era discípulo, tipo oriental. E ele era um mestre e tinha um discípulo. E aí ele passeava, peregrinava por tudo quanto é lugar, vilas, vilarejos, até que ele encontrou um e ele precisava comer e beber. E entrou num vilarejo onde tinha uma casinha, tipo Jeca Tatu, assim, sabe? Para que plantar? A formiga come tudo, aquelas coisas todas. Tipo Monteiro Lobato já avisou. E ele entrou lá, pediu um copo d'água, e apareceu o dono, aqueles molequinhos cheios de catarro, tudo ranhento, assim, maltrapilho, magrinho. E aí ele perguntou: vocês vivem do quê? O homem falou: a gente vive de uma vaquinha que tem lá no pasto lá. Aí essa vaquinha dá uns leitinhos, a gente faz um queijinho, depois a gente come e só, fica aí. Agradeceram a água, saíram, foram embora. De repente, no meio da estrada, o mestre fala: discípulo, vá lá e mate aquela vaquinha. Empurra ela no abismo, acaba com aquela vaquinha. Todo mundo que ouve uma história assim pensa: que homem cruel. Foi feito. O discípulo volta para lá, a contragosto, e mata a vaquinha, a única fonte de renda daquele homem. E segue o caminho meio com raiva, indignado com o mestre. Anos depois, o mestre já havia partido, e ele agora era mestre, e ele volta condoído, arrependido, para aquele vilarejo, para procurar aquela família. Quem sabe até para pedir perdão. Quando ele chega no lugar, ele não reconhece mais. Ele vê ali uma fazenda maravilhosa, um lugar esplêndido e tudo mais. E começa a perguntar: cadê aquele fulano? Ah, o senhor fulano de tal, ele mora ali naquela fazenda, na casa sede maravilhosa lá e tal. Ah, é? Aí ele entra lá e ele se apresenta. E ele fala: o que foi que aconteceu? Nossa, eu estou vendo, que mudança. Lembra de mim? Eu vim aqui com o meu mestre, pedi água uma vez. Ah, olha, Deus mudou a nossa vida, totalmente. A gente vivia de uma vaquinha, aquela história, vou contar de novo não. E um dia aquela vaquinha morreu, coitado. Caiu no abismo lá, morreu. Nos vimos apertados, sem saber o que fazer, e começamos a olhar em outras direções e ver o potencial de cada um. E um trabalha daqui, o outro é bom numa outra coisa. E sabe o que eu quero, irmãos? Que aconteça comigo e com a igreja. Se você tiver uma vaquinha dessa, eu vou pedir para Deus matar essa vaquinha. Que é para a gente poder falar: Senhor, acaba com essa vaquinha, eu quero uma vida nova. E foi o que aconteceu, aquela família teve uma nova vida, porque Deus mandou o discípulo matar a vaquinha. Às vezes a gente está precisando que Deus mate a nossa vaquinha, porque a gente se apega àquela coisinha e achamos que é só isso que Deus tem para nós. Qual é o teu foco? Se for a vaquinha, ela já era. Ela já era. Mas se o teu foco for Cristo, olha, há tanto fascínio, há tanta coisa para crescer, para viver, para experimentar. E quando eu tiver igual aquele homem, empurra a minha vaquinha também. Porque eu vou precisar que alguém tenha coragem de falar: pastor, eu vou empurrar a tua vaquinha porque o senhor tá demais. Entendeu? E eu ajudo a empurrar a tua, e Deus vai nos fazer um povo novo, com novidade de vida, com um foco completamente diferente para a glória dele. Amém? Deus nos abençoe.